Sejam bem-vindos à nossa edição do Scout Entre Linhas, o podcast oficial do Torriense. Esta semana temos convidado o nosso guardião do templo, Wagner. Wagner, antes de mais, muito bem-vindo ao nosso podcast. Devo dizer-te que para mim é um prazer poder ter a oportunidade de te entrevistar e uma honra também. Wagner, quero-te começar por perguntar como é que está a correr a tua adaptação aqui ao Torriense e a Torres Vedras? Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar cá convosco. Vamos aí desvendar algumas histórias, alguns mistérios aí da minha vida. Espero que tenha coisas interessantes aí pra gente dar um pouco de risada. Tá sendo fantástico, desde o início, desde a primeira abordagem que tive relacionada ao Torriense, nunca hesitei, foi a minha primeira opção. Estou muito feliz por ter aceitado isso, por ter aceitado o projeto. Foi recebido de braços abertos por todos. Já cá conheci alguns jogadores, por ter jogado junto, os outros por ter jogado contra. E é um grupo maravilhoso, um grupo fantástico. Estou mesmo muito feliz por aqui estar. E a cidade também, é uma cidade, vamos dizer assim, encantadora, uma cidade que acolhe muito bem as pessoas. E também fica muito próximo de Lisboa, né? É uma cidade que está praticamente no centro aqui, pertinho de tudo. E ao mesmo tempo me relembra um pouco a minha infância, que foi um pouco assim afastado dos grandes centros, um sítio, como a gente costuma dizer aqui, vocês falam quinta, né? Muitas quintas ao redor, muito verde, muita paisagem. Então, para mim tem sido uma experiência fantástica. Olha, e este arranque de segunda liga, o Torriense, como sabes, já estava há alguns anos afastado das competições profissionais. Não se pode dizer que tenha sido um começo fácil, não é? Porque foi aqui um choque de realidade. Mas as coisas parece que estão finalmente a tomar o seu rumo. O que é que te parece? Eu sempre digo, por já ter uma experiência, uma bagagem da primeira divisão e da segunda também, e eu sempre digo que a segunda divisão é a competição mais difícil que tem aqui em Portugal, por todos os aspectos possíveis, em termos de jogadores, em termos de competitividade, em termos não tem aquela diferença enorme de orçamento entre os clubes, então isso acaba equilibrando muito o campeonato. A gente sabe que é um campeonato competitivo, que é um campeonato difícil, e infelizmente não começamos como queríamos, mas eu sempre disse nas entrevistas que era questão de tempo, é questão de tempo para a equipe engrenar e para as coisas começarem a acontecer, porque a gente tem qualidade, a gente tem trabalho, então tudo somado com o tempo, né? Nada é da noite para o dia, tudo somando isso com o tempo, as coisas vão acontecer como vem acontecendo agora. Como estão a começar a acontecer. Tu já disseste por várias vezes, pelo menos 2 vezes em conferências de imprensa, falaste da tua experiência no Estoril, onde deste o exemplo que estiveste no último lugar e acabaste até por ser campeão. Ninguém está aqui a dizer que isso se vai repetir, mas é uma prova de que realmente nesta competição as coisas também mudam muito depressa, não é? Sim, eu gostaria muito que isso se repetisse, naturalmente, né? Quanto antes possível. Só não estamos a prometer, não é? Exatamente. O que a gente pode prometer é muito trabalho e Claro. dedicação e ganhar todos os jogos a gente entra para ganhar. Claro. Mas é exatamente isso, a gente saiu do último lugar e na 7ª jornada e de repente fomos campeões. Essa imprevisibilidade que há nessa segunda liga, junto à competitividade e à mentalidade que é colocada entre os jogadores, é o que faz essa grande diferença. E se você vai em qualquer campo, qualquer estádio, você pode ganhar, como em casa também você pode perder. Então não tem aquela coisa que é favorito sempre em casa e fora. Não tem nada disso. Cada jogo eu costumo dizer que cada jogo é uma final. A segunda liga, literalmente, cada jogo é uma final. Ainda continua dos mesmos métodos que era da minha época, ainda sem VAR, né? Talvez se tivesse um VAR agora Às vezes era importante, poderia ajudar, né? Eu acho que é muito importante. Acho que parece estar prometido para o ano. Exato, tem que acompanhar. Uma segunda liga, o que eu disse, é uma segunda liga com uma grande visibilidade, não só em Portugal, é uma visibilidade no Brasil, uma visibilidade aqui na Europa também, a segunda liga portuguesa. Então acho que tem que acompanhar essa evolução e o VAR veio para ajudar, então a gente espera que o quanto antes esteja cá. Olha, tu agora estás na linha intransponível, mas quando jogaste no Estoril estavas na linha de Cascais. O que é que tu recordas de melhores recordações? O que é que tu mais gostaste de viver quando vivias por lá? Estoril tem muitas recordações boas. Essa, né, de ter marcado, ter sido meu primeiro clube em Portugal, títulos, tanto individuais quanto coletivo, o nascimento da minha filha, isso marca sempre. Minha filha nasceu em 2014, lá em Cascais, então, assim,
É um lugar que eu tenho muito apreço, muito carinho, guardo sempre no coração. Todas as pessoas quando falam comigo falam, você fala muito de Estoril, Cascais. É porque... Sabes que eu sou de lá, portanto também estou aqui, por isso é que que eu boa. esta pergunta é um bocadinho batota. Não sabia, pô. Então, assim, é um lugar que eu tenho um carinho, uma admiração enorme e só guardo boas recordações. Muito bem. Outro lugar, aliás, por onde tu passaste foi a Bélgica, não é? Eu tive aqui informações do Fred Maciel, também tive a estar o teu currículo. tiveste uma aventura no, vou tentar dizer o nome do clube, Mourcron. Mourcron. Conta-me um bocadinho como é que foi esta experiência. Já lá vou aqui alguns episódios que me contaram, mas a experiência em si como é que foi? Foi muito bacana, foi muito legal. Eu acabei de sair do Estoril, depois de 5 eu já estava na 6ª época. Apareceu o Mourcron numa situação que eu já estava no Brasil, treinando no meu clube formador, já tinha passado as férias e até então estava esperando algumas situações. O Mourcron veio assim muito rápido, foi questão assim, sei lá, 2 dias a gente já acertou o contrato. Eles já estavam na 5ª jornada do campeonato. Na Bélgica o campeonato começa muito cedo sempre, não é? Na 5ª para 6ª jornada. Então eu cheguei, foi assim muito rápido. Eu cheguei, aceitei o convite. Algumas coisas interessantes que a gente acertou quando eu cheguei lá, uma coisinha ou outra diferente, por exemplo, como relacionado a contrato. Eu tinha acertado no Brasil 2 anos, cheguei lá, tinha 1, só que já estava lá, né? Já estava lá. E aí eu conheci uma pessoa fantástica que foi o Humberto, que era o diretor na época, um brasileiro. E a gente conversou, sentamos e ele foi muito claro, muito transparente comigo. E aí eu já comecei a jogar. Quando eu cheguei, foi num jogo na estreia contra o Bruges. Foi muito legal, nós ganhamos de 2-1. É aquele típico jogo que dá tudo certo. Você está em último, vai jogar contra um dos primeiros e aí a primeira bola que vai no gol é gol do adversário. E é aquela coisa assim, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? Mas a gente conseguiu dar a volta, um campeonato fantástico. Um campeonato assim muito para frente mesmo, sai muitos gols. Pro guarda-redes é desesperador, né? Pois, toda hora acredito. Você vê o pessoal só quer atacar, mas gostei muito. O espetáculo é bom, não é? Muito bom em termos de organização, em termos de adeptos no estádio. Os adeptos são adeptos locais, então eles apoiam muito os jogadores. No final de cada jogo você tem que ir na claque e dar o tapinha na mão, assim. Normalmente é uma claque que fica atrás de uma das balizas. E depois tem a confraternização ainda com os adeptos, que a grande maioria dos estádios tem um restaurante. Então o pessoal vai lá para almoçar, quando o jogo é à tarde, no começo da tarde, ou vai para jantar. Então depois sempre vai 3 ou 4 jogadores lá para cima para fazer a confraternização. Adorei, muito legal, foi uma experiência assim fantástica. Onde também pude conhecer o Fred, que virou meu grande amigo. Já sei, conheceste lá o Fred. E foi curioso porque eu quando tentei falar ontem com o Fred para tentar informações tuas, eu não sabia disso, ou seja, foi pura sorte. Pô, muita sorte. Olha, e o Fred disse-me, agora pronto, vai começar. Vai começar. O Fred disse-me que eu não podia deixar de ter a oportunidade de testar o teu francês. Francês. Ok? Bonjour, mon ami. Não, é diferente. Eu tenho aqui 5 frases que eu gostava que tu me traduzisse para francês, ok? Tá, vamos lá. Aceitas este desafio? Tá, então vai, a primeira é: bora. o Fred é o melhor imitador de galinhas do mundo. Meu Deus. Ouviste a imitação dele? Não. Eu vi. Não, mas não vou conseguir falar. Não? Não, de jeito. Não dá? Não, em francês. Então se não... E os grelhados do Gustavo têm muito sal, consegues? Não. Também não? Só ficas mesmo pelo bonjour e mon ami? Bonjour, mon ami, ça va bien? Por exemplo, eles me deram uma lista quando lá cheguei. E na lista estava assim, para uma orientação ao jogador e tal, não sei o quê. Então você vai para a direita, você vai para a esquerda, à droite, à gauche. À gauche? E aí mas lá para frente, eles falam, a bola, por exemplo, que é lá para frente, fala lá-bá. Lembra do jogador do Bahia? Lá-bá. E aí foi uma coisa muito simples. E por incrível que pareça, eu conseguia compreender mais do que falar. Sempre na hora da gente conversar, alguma coisa assim, sempre dava uma travada. Apesar do francês ser uma língua latina, praticamente, né? Se associa muito. Mas como é que tu te safavas fora do contexto do jogo? Ou seja, supermercado, idas ao médico,
sei lá, a vida normal. como é que tu Normal, te safavas? não, sem vergonha. Eu ia, falava e tentava me comunicar do jeito que dava, assim, esqueci muita coisa. Mas quando você já está inserido no contexto, você vai se virando. Você vai se virando. Depois eu tinha minha esposa fala francês, tal, fala inglês, então fica, estavas- fica tudo mais acessível. É Tinha como aqui no tanta clube, coisa boa para tu traduzir. eu sério. como eu tinha no clube o Fred, que era o meu tradutor. Fred ele Sim, realmente o foi Fred safa-se bem, não é? foi meu tradutor, ele me salvou em muitas situações, foi muito bacana, a gente tem muitas histórias, apesar do pouco tempo, né, que lá ficamos juntos, que depois ele saiu, veio pro Moreirense, a gente tem umas histórias bem... E ele nunca traduzia nada errado só para te tramar, assim, aquelas... Ele sempre tem essas coisinhas, né? Sim, sim. Ele sempre tem, mas não. Era? Ali ele foi impecável. Tinha aqui o Guilherme Moraes, é o rei do fair play, esta consegue ou não? Sim. Então, Não. nem esta? Não, nesse. Caramba, ok. E para fechar, sou muito apreciador do trabalho da comunicação do Torriense. E esta era a prova de fogo. Mas também espera, vou traduzir. não é nada puxa-saco isto. Não, nada. Ok, então vamos passar à frente, tudo bem. Olha, É só mas- para não passar vergonha, que senão eu ia Tranquilo. juntando as palavras. tal, Ok, ok. Mas olha, o Fred também me contou uma coisa muito interessante sobre a tua aventura, que foi uma determinada pré-temporada que meteu canoagem, deves-te lembrar disto, canoagem, corrida e montar cadeiras do IKEA. Conta-me lá, Meu Deus. passa a publicidade, conta-me lá esta Essa história. foi muito boa, Quando nós chegamos, eles têm o hábito de fazer, por exemplo, uma semana em um determinado lugar. Eles vão para estágio? lá e estágio, esquece futebol. Tem bola. Bola é o que não existe ali. Então nós chegamos, estava um dia chuvoso, nós paramos em frente ao mar. E ali ele colocou a gente, separou 2 grupos, colocou a gente numa boia. Tinha que levar aquela boia até um barco, né, um insuflável. Tinha que levar até uma determinada boia que estava no mar e depois voltar. Todo molhado, um frio danado. Mas Apesar de ser verão. Arrumar? Não, todos juntos. Um do lado, tipo um barco, todo mundo um do lado do outro, grupo, assim, levando. Vinha as correntezas e tal, a gente passava e depois voltava. Beleza. Subimos no autocarro e fomos para o hotel. Chegamos no hotel todos ensopados, tal, não sei o quê. Beleza. No outro dia, começou a aventura, só que ninguém sabe o que é. Então nós partimos, fomos para um... Aí já foram separados, em trio. Era eu, Fred e o outro guarda-redes, um francês. E aí a gente chegamos num caiaque, nós 3. E começou a competição, né? E fomos. A comissão técnica e o treinador passavam assim com o barco e tal. Mas muito longo, aqueles canais longos assim, sabe? E fomos. Chegamos até um determinado lugar. Depois voltamos. Mas já assim, já tinha, sei lá, uns 40 minutos de prova, estava tudo já um pouco cansado. Quando a gente chegou, tinha uma bicicleta e um código para decifrar. Nossa, mas a impressão não tinha acabado. Não, acabou. Era só o começo. Aquele era só um aquecimento, literalmente. E aí deciframos o código e tinha 3, no saquinho tinha 3 coisas. Tinha um ovo, tinha uma vela e tinha um fósforo. Como eu estava com uma calça de guarda-redes que tinha bolso, eu coloquei aquilo tudo no bolso e esqueci. Então, assim, eram 2 correndo e um na bicicleta. 2 correndo e um na bicicleta. E fomos revezando. E assim, aqueles campos da Bélgica enorme, né? Grande, assim, tudo verde, aquelas ruas. Mas a bicicleta era daquelas de ginásio? Ou Não, de... bicicleta normal. Normal. Então normal. tinham que andar à volta desses campos? Não, a gente ia pela estrada e aí tava demarcado, olha, vira aqui. Tinha um percurso. Tudo percurso. assinalado. Vira aqui, Ok. vai aqui, vai ali. E de repente paramos. Paramos no primeiro obstáculo, que era uma estação que era para montar uma cadeira do IKEA. E a gente parou assim, e cada estação tinha um representante da comissão técnica. Então nós paramos ali, agora tem que montar para vocês seguirem. E começamos ali, montamos e saímos. De repente, nós éramos o segundo grupo, tá? Estávamos em segundo. Quando a gente chega, já tem um grupo lá à espera, que a segunda estação era um cabo de força. E aí, meu Deus, Fred, aí conseguimos, tal, só que eu e o Fred, a gente escorregou nesse cabo de força e o outro guarda-redes era muito grande, muito forte, conseguiu segurar sozinho. E o Fred levantamos e aí a gente conseguiu, passamos por esse obstáculo. E o pessoal lá ficou, que estava em primeiro ficou, e a gente continuou. Continuou. Outro obstáculo era montar um quebra-cabeça no chão, que tinha lá espalhado, a gente foi. Mas nisso, a gente tá falando aí, já se passou aí 2 horas por aí, praticamente, de competição. De repente, quando a gente olha, chegam aqueles carros, né, daquela competição de ciclismo, que tem os carros acompanhando e dando água, assim, pra gente, dando Gatorade, dando água. A gente falou, meu Deus, será que isso não vai acabar?
E não podia fazer batota, ou seja, Pois. tipo, 2 na bicicleta e um, não tinha como. E a gente ia revezando e os dois correndo, revezando. Chegamos numa outra estação que era montar mesmo praticamente um veleiro. Com 4 barris daqueles de Uma petróleo. jangada, não é? Uma espécie de uma jangada. É uma jangada. 4 barris de petróleo daquele de 50 litros, com corda e madeira. A gente, meu Deus, cara, a gente vai fazer Só isso. vocês 3. Nós 3, sempre em 3. E a gente tava na frente, liderando. E vamos fazer, conseguimos, tal, não sei o quê. Depois disso, você tinha que colocar tipo, a jangada dentro de um lago, contornar uma boia que tinha no meio do lago, voltar e desfazer a jangada. Ok, continuava correndo. Isso não podia parar. Você podia parar, mas você ia perder tempo. A gente, meu Deus, cara, isso não acaba. E fomos. Chegou numa outra situação, na última estação praticamente, que era montar colares, aquelas pedrinhas de meninas. As meninas fazem muito, montar um colar tal, num fio, com tantas pedrinhas, e depois correr até o final. Isso tudo por indicação, com um mapa. Aí você pegava um mapa e ia. E nós fomos sempre em primeiro. De repente outro grupo já encostou. E chegamos no final. Chegando no final, a última estação era a seguinte: acender a vela. Aonde está essa vela, meu Deus do céu? A vela já foi lá. Por acaso ela estava no meu bolso. Okay. Só que todas as coisas que eu fiz, e eu era o único que estava com bolso. O resto dos meninos tinham calção de futebol normal, não tinha bolso. Okay. Eu bati o ovo, quebrou, molhou a vela, molhou o fósforo. Então eu tinha, só que como que eu vou acender? Claro. Precisava acender. Aí colocamos nisso o segundo grupo, que era do Valentim Viola, até que jogou no esporte. Chegou, só que eles chegaram e tal, não tinham mais nada. Pergunta, cadê a vela? Cadê a coisa? Já não tinha, já foi, já ficou pelo meio do caminho, depois de mais de 4 horas de prova, já tinha ido. E aí a gente pegou e conseguimos um isqueiro com o pessoal que estava passando, isso já era na praia, já conseguimos um isqueiro, acendemos e ganhamos. Ganhamos, isso foi... Deve ter pensado onde é que eu estou metido. Não, isso aí foi incrível. E assim, pior que era para unir o grupo, né? O treinador até então disse que isso seria para unir o grupo, só que na verdade se desfez o grupo por completo. A gente acabou perdendo jogadores, eu tô falando sério. Nós chegamos, depois ficamos esperando, teve jogadores que se perderam, literalmente se perderam. Um foi achado às 9 horas da noite, porque conseguiu um telemóvel de alguém para ligar e falar, olha, eu tô aqui. E deu uma confusão, aí começou um pouco da confusão, porque era para unir o grupo e faltava um trio. Então eram dois sérvios e um belga. E o treinador, depois de 2 horas já esperando lá, no objetivo, no determinado local que era o final. E o treinador falou, vamos embora. Eu falei, não vamos embora. Se é para unir, a gente tem que esperar. Claro, não, nós vamos embora. Realmente, o treinador é que manda, fomos embora depois de 2 horas. E quando a gente estava andando por aquele Campo Verde, nosso uniforme era vermelho. A gente estava andando pelo Campo Verde, a gente viu os dois sérvios, uma bicicleta no meio do Campo Verde, 2 pontos vermelhos, completamente perdido. Só que faltava o belga. Okay. Então o belga era um menino novo, o Sérgio tinha largado aquilo, porque largaram literalmente, e o menino novo queria ganhar. Então acabou se perdendo, e esse tal menino foi parar na cidade, que não sei como, depois 9 horas da noite que ele conseguiu o telefone, que foi... Já na cidade. Na cidade que foram resgatá-lo. A pé, não é? A pé. Incrível. Loucura. Essa história dava um documentário só. Muito interessante, foi bacana. Depois a gente deu risada, mas no começo a gente ficou um pouco... Olha, e também sei que não foi muito fácil comprar cama lá na Bélgica. Cama? Eu sabia que essa vinha. Essa aí já estava... Ele disse-me que à terceira tentativa trouxeste uma flor só para disfarçar. Essa foi muito boa. Então, na Bélgica, a casa totalmente não tem mobília nenhuma. Tanto é que no contrato até o clube ajuda com uma parte para poder comprar móveis, né? Isso é normal assim na Bélgica. E aí eu precisava da cama, falei, cara, tem que comprar cama, minha esposa vai vir, minha filha, tal, não sei o quê, eu preciso da cama. E fui. Só que nisso eu peguei a carrinha do clube. Exatamente. Emprestada. E parti pro IKEA de Lille até na França, que era nossa cidade fazia divisa com a Lille. E fui, tal, não sei o quê, e vi a cama no mostruário, tal, não sei o quê. E o cara me explicava, tal, eu falava, não, tá bom, quero levar. Ele me falava que não tinha, tal, que precisava de encomenda, tal, beleza. Fui a segunda vez. Cheguei lá na segunda vez, a mesma coisa. Ou seja, eles não tinham estoque? Não tinham estoque. Okay. Ele falava que precisava encomendar tudo. Até então eu entendi, pedi ajuda pro Fred primeiro, depois eu consegui compreender que não tinha estoque. E aí, só que você tinha que comprar tudo separado. Absolutamente tudo. E eu queria aquela cama completa, do jeito que ela estava. Então eu cheguei e falei, queria a cama completa, do meu francês, que era perfeito, né? Okay. Eu tenho certeza que o cara entendeu. Claro, sim, né? Claro não tenho dúvida que ele compreendeu. E aí eu fui, aí ele
falou, não, mas é que não temos. Então, ou seja, eu queria a cama, só que querias daí a ele cama entendia, pronta, exato, claro. mas só a parte principal já estava bom. Já tinha cama, mas não tinha a parte completa. Era almofada, que todas aquelas coisas, que a cama estava chão, mesmo não é? bonitinha, exato. E aí ele não me deu. Eu falei, mãe, como é que é possível? Depois voltei a terceira vez. Eles aí não tinham. Então isso ficava muito engraçado, porque eu voltava com a carrinha, estacionava no clube para poder treinar. E aí chegava, tinha o Fred e tinha o Tosé Marreco também, que estava lá, que era o português, hoje é o treinador do Tondela. Exato. Ele falou, você comprou? Eu falei, não, cara, não consegui, porque agora não tinha, porque agora ele falou que a cama não estava completa. Ele passou. Nessa bendita terceira vez, eu fui e na casa não tinha nada. Eu falei, não vou voltar de mãos abanando. Como a carrinha era grande, eu comprei uma árvore grande. Uma árvore grande, aquelas da sala e tal. Comprei e coloquei. Só para disfarçar, não é? Só para falar que trouxe alguma coisa, que já era a terceira vez que eu estava pedindo a carrinha emprestada. E quando o Fred viu, começou a dar muita risada. Então eu falei, você foi comprar uma cama a terceira vez e traz uma árvore. Mas depois lá conseguiste, não é? Depois eu consegui. Mal seria, não é? Mal seria. Muito bem. Olha, também me disseram que és um grande fã de chocolate. Estás a comer chocolate a toda hora, é verdade? Eu sou viciado em doce. Eu gosto muito. Assim, olha, tento moderar, mas... Então eu preparei aqui umas perguntas para saber se és efetivamente um conhecedor do mundo do chocolate ou não. Vamos fazer aqui um pequeno teste, pode ser? Bora. Então a primeira pergunta é... o chocolate na sua forma mais simples é produzido a partir de que matérias-primas? Cacau e açúcar, grãos de cacau, açúcar e natas ou grãos de cacau, açúcar e avelã? Cacau e açúcar. Muito bem, certíssimo. Segunda pergunta. O chocolate branco é uma combinação de manteiga de cacau e leite, manteiga de cacau, açúcar e leite ou manteiga de cacau e açúcar? É manteiga de cacau e açúcar. Manteiga de cacau... Errado. Manteiga de cacau, açúcar e leite. E leite. Ah, verdade, falta o leite. Verdade, okay. Branco. Só mais duas perguntinhas. Para conservar o chocolate, as condições ideais são afastado da luz, umidade e odores e temperatura máxima de 18 graus. No frigorífico, temperatura máxima de 5 graus ou junto a uma fonte de calor constante? No primeiro. Certíssimo. Finalmente a última, que é fácil, não é? Todos os anos há um festival em Portugal dedicado ao chocolate. Onde é? Sintra, Óbidos ou Monsaraz? Óbidos. Claro, já lá foste? Já. Claro. E aquilo para ti entrou na Disney, não é? Era a mesma coisa da Bélgica, aquelas cascatas de chocolate. Sim, Cada vez que você passava, um negócio vinha aquela cascata. Eu por acaso nunca fui lá, aquilo deve ser incrível, não é? É incrível, é fantástico. E depois tem o melhor de tudo, que quando você entra nessas lojas, o pessoal faz você experimentar de tudo. Então dá um pedacinho aqui e você vai provando. Sacrifício. Não, isso aí é muito complicado. Olha, Wagner, eu vou virar o meu computador aqui para esta câmera, porque também tenho aqui uma prova que ontem descobri na internet, que achei alguma graça. Eu gostava que tu fizesse, porque isto basicamente qual é o guarda-redes que você é. Ok. E então, eu vou virar para ali para ver se a nossa câmera depois consegue apanhar. E vou iniciar este quiz para ver para ver que guarda-redes... Eu não acredito que isto vá dar Wagner, não é? Era se fosse um quiz mesmo bom, mas vamos ver o que é que dá. Quando você sofre um golo, o que é que você faz? Motiva a sua equipa, fica chateado a dizer palavrões ou culpa os outros? Não, primeira, deixa eu ver aqui. Nem podias dizer outra coisa, não é? Não tem como. Que cor você prefere? Preto, roxo, vermelho, verde, azul, amarelo ou laranja? Para jogar, sem dúvida, o preto. Preto, vamos lá pôr aqui preto, muito bem. Agora, você prefere jogar em que liga? La Liga, Premier League ou Liga Portuguesa, neste caso, vamos dizer? Já joguei bastante a Liga NOS, mas eu sempre tive o sonho de jogar La Liga. La Liga. Ok. O que é que você prefere? Carne, água, pizza ou hambúrguer? Carne. Isto é um teste muito científico, pois não é? Pois é. Bem... Você preferia jogar com que jogador? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ricardo Quaresma ou Neymar Júnior? Olha, acho que o Cristiano. Cristiano, ok. Finalmente, você gostou deste quiz? Sim. Ok, vamos lá ver. E está, Courtois. Não está mal, não é? Não está mal. Olha, muito eu fiz bom. ontem em casa e dei-me velocodinhos. Ah, é? Foi, as minhas respostas. Legal. Só a altura aí não mas tá, olha, mas pronto, calhou-te aqui um guarda-redes que não pois é nada mal. Não leva algum jeitinho um grande para isto, guarda-redes. Admiras o trabalho dele? Sim,
saber histórias dele também lá na Bélgica, desde quando começou, né? Porque a Bélgica também é um celeiro de grandes guarda-redes, né? Sim, Rodon, Exatamente. E um amigo que jogou comigo, tinha jogado com ele bem no comecinho. E a Bélgica tem uma cultura relacionada assim, ao guarda-redes muito interessante. Eles não têm medo de lançar. O próprio Courtois, se não me engano, começou com 17 anos, muito novo. E eles lançam e dão oportunidade, aquilo que eu falei. O campeonato é aquela loucura, todo mundo atacando. Então, vai lançar ali, vai fazer umas 5, 6, 7 defesas no primeiro jogo. Isso já vai dar confiança, né? E depois a própria equipe, a própria mentalidade dos jogadores é de ajudar, é de integrar, é de estar fortalecendo cada dia mais e ajudando os mais novos. E foi o que aconteceu. Tem muito tu já jogaste com muito craque, não é? Mas concretamente sobre a posição do guarda-redes, quais é que são as tuas referências? Ou os teus ídolos, se é que tens? A gente tem. Eu sempre fui um pouco diferente assim do guarda-redes tradicional. Sempre tive uma mentalidade um pouco diferente do que tem que ser o guarda-redes. Então, é óbvio que hoje se fala muito em jogar com os pés e tudo mais também. Sempre foi uma das minhas características, mas a gente já começou isso há muito tempo. Lembro, lá no Brasil, no começo dos anos 2000, a gente já introduzia isso em alguns guarda-redes que eles vinham que tinham esse potencial. Depois, assim, não é só o guarda-redes jogar com os pés, é uma equipe toda, é uma opção de jogo, tem tudo isso, né? É um pouco mais complexo do que só colocar isso pro guarda-redes. Mas como eu fui formado no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense foi campeão em 2001 do Campeonato Brasileiro, eu admirava muito o Flávio, que era o guarda-redes da época, muito explosivo, muito rápido. Ele tinha uma característica peculiar, que era defender a bola em cima da linha. É o que eu faço até hoje. Ele defendia mesmo em cima da linha. E eu ia ver muitos treinos dele, todos os dias, e eu percebi que ele raramente tomava um gol de fora da área. E por que ele tomava? Normalmente quando falhava. Eram bolas defensáveis, mas isso aí são muitas outras coisas que acontecem durante a partida. Você piscar, você perde o tempo da bola. É basicamente isso. As pessoas não entendem. Um refletor, uma bola, o seu companheiro na frente, você piscou, você perdeu o tempo, normalmente você não vai chegar mais. É assim. E aí eu comecei a analisar muito ele. Então eu percebia que ele voltava, ele estava posicionado, ele voltava para cima da linha para ganhar tempo, porque a bola é muito mais rápida do que a gente. Então ele tinha o porte físico um pouco mais... não maior do que eu em termos de altura, mas mais largo, assim, mais forte. E como eu sou um guarda-redes que tem 1,85 m, mas por eu ser mais leve, eu represento ser ainda um pouco menor. Então eu comecei a adaptar isso nos meus treinamentos, em velocidade, em correr para a bola, em não saltar, em literalmente correr. E depois aliada ao jogo, a você perceber o que os jogadores são previsíveis. Eles vão fazer aquilo. É muito previsível. Imprevisíveis são assim. Cristiano Ronaldo, Messi, é uma coisa... São pouquíssimos que conseguem tirar um coelho da cartola, porque a gente está falando em lances que às vezes são menos de um segundo para o jogador decidir. Então, normalmente, se você já decide para o jogador, fica muito mais fácil para você, se você já sabe o que ele vai fazer. E eu adaptei isso no meu estilo de jogo, mas desde muito cedo, analisando muitos jogos. Eu sentava na frente da TV, não era para ver o espetáculo bonito, era ver, e começava a perceber os gols. Que os guarda-redes sofriam, que os narradores falavam, isso é um grande gol. Mas quando você vai ver na câmera de trás, o cara está chutando, por exemplo, na meia-lua da grande área. O guarda-redes está na linha da pequena área. Raramente você vai pegar uma bola, você vai pegar a bola que vem em cima de você. E eu via que a bola passava por cima, porque não dá tempo. Mesmo que você tenha uma grande envergadura, a bola passava por cima, só que ela entrava quase no meio da baliza, na câmera de trás. Eu falava, mas... E os narradores, mas que grande gol. Eu falei, não, grande gol não, o guarda-redes não estava bem posicionado. O guarda-redes não fez uma leitura. Vês o jogo, ainda hoje vês o jogo, mas estás a estudá-los. Exatamente, dessa forma. E aí eu comecei a introduzir aquilo para mim. Tanto é que toda a minha carreira tem pouquíssimos golos mesmo de fora da área. E na grande maioria dos golos de fora da área, tudo eu falhei. De livre, praticamente, tenho 3 gols sofridos na minha carreira toda. Em 2 eu falhei. Então, assim, olha, a falha acontece. Falhaste é o quê? Eram defensáveis. Eu poderia ter defendido. Okay. Por algum motivo tá lá. Eu errei o time, eu pisquei, eu não vi a bola partir, depois demorei para reagir. Okay. Mais ou menos isso. Então, em termos de proporção, assim, isso é uma das coisas que eu tento sempre introduzir isso, principalmente para os meninos mais novos. Porque hoje o trabalho de guarda-redes também é diferente. Claro, está bem diferente. Muito mais desenvolvido, não é? É, muito mais desenvolvido, só que as pessoas acabaram esquecendo do simples.
que o simples ainda é muito eficaz. Claro, claro. Então, o simples ainda é muito eficaz. E isso eu bato ainda bastante na tecla, porque uma coisa é você na formação. A formação é essencial e fundamental para o desenvolvimento de qualquer atleta. E de guarda-redes é primordial. E depois, quando você já atinge o sênior, aí tem outros trabalhos específicos. Você vai ganhando maturidade, você vai ganhando muita experiência, muita bagagem. Só que você nunca pode deixar de fazer o básico. O básico é chute. É bola na baliza, é cruzamentos. Tá lá, hoje é com mais posse de bola, porque o guarda-redes está mais inserido. E aí te faz com que você seja mesmo o primeiro jogador da equipe, né? Claro. Muitas vezes a equipe começa contigo, uma jogada de golo começa contigo, então aí o guarda-redes teve que se modernizar relacionado a isso, e os treinadores de guarda-redes também vêm acompanhando isso. Claro. Tu falaste mas voltando dos ídolos, aí então era o Flávio, depois foi o Vinícius, que hoje é treinador de guarda-redes lá do Atlético Paranaense, do Sub-15 e Sub-17, apesar de ele ser um ano mais velho do que eu só, mas sempre tive ele como exemplo, tanto exemplo de vida como exemplo de profissional. E depois veio o Tafarel, e depois veio o Rogério Ceni também, né? Então o Ceni não tive a oportunidade, ganhei uma luva uma vez dele e tal, mas o Tafarel tive a oportunidade de conhecê-lo, e uma pessoa fantástica, espetacular. Então vocês são os grandes exemplos, assim, aliado ao meu tio, que foi lá no comecinho, né? Exatamente. Aliado ao meu tio. Foi aí que tu ganhaste a tua... Porque eu queria ser cantor, então eu ouvi o microfone e eu gostava de... Mas estás atento, se quiseres podes dar aqui um momento. Eu sempre falo isso, mas eu gostava muito de Leandro e Leonardo, e música sertaneja brasileira. E eu vi aquilo e falei, nossa, que legal, vou querer ser cantor. Eu sou de uma cidade muito pequenininha, num vilarejo muito pequeno. E aí eu fui ver um jogo do meu tio, amador. Jogava futebol amador. Jogava futebol amador. E ele saiu no intervalo do jogo, assim, e um radialista foi entrevistá-lo. Naquela época, até há pouco tempo atrás, as pessoas entravam no campo no Brasil, até em termos profissional, para poder entrevistar. E aí eu gostei, falei, que legal. E a partir dali eu queria ser goleiro. Depois meu tio me incentivou, foi o primeiro que me deu um par de botas e uma luva. E depois minha avó também me deu uma camisola do Zete, que eu gostava muito de São Paulo, que foi um grande guarda-redes do São Paulo. E aí foi que desencadeou tudo. Desencadeou todo o processo. Tu falaste há pouco de mentalidade, e eu não pude deixar de reparar já diversas vezes, sobretudo perante um resultado negativo, tu normalmente chegas à frente. Já aconteceu, pedis-me para seres tu a falar. Reparei, por exemplo, no jogo cabeçado, que ganhaste o prémio melhor em campo, mas depois quiseste ficar ali a ver as flash interviews. Eu fico com a ideia que tu és aquele jogador que quer estar sempre informado de tudo e por dentro de tudo. Ou estou enganado? Não, está certo. Eu acho que a gente tem que estar sempre atento e por dentro de tudo que acontece ao nosso mundo, né? Que futebol, no meu caso, é o meu mundo, é o meu trabalho, é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu amo de paixão. Saí de casa desde os 12 anos, numa academia, e nunca mais voltei. Então a gente aprende muita coisa. E o guarda-redes em si, ele já tem aquela questão de liderança, aquilo que a gente brincou aqui agora na primeira pergunta ali do quiz. O guarda-redes é a base, mas as pessoas têm que te olhar para trás, tem que ter um respeito, tem que ter um líder. Não precisa usar a abraçadeira, mas tem que olhar para trás, tem que ver que tem um líder. E eu normalmente sou um cara que gosto muito de incentivar, eu parto muito pela parte positiva, gosto muito da palavra individual, o olho no olho, cara a cara, e tentar explicar, tentar ajudar. As coisas que a gente errou no passado, que as pessoas agora não errem, que a gente possa ajudar, acho que isso é fundamental. E o guarda-redes tem esse papel. Eu já vi vários guarda-redes que sofrem golos e começam a gesticular, mas isso jamais. Eu posso, olha, disso ou daquilo, mas jamais individualizar e falar que foi culpa de fulano ou de ciclano, porque ninguém quer errar. Claro. Quando a gente está em campo, a gente não quer errar um passo, a gente não quer. Então, eu penso que o guarda-redes é fundamental para isso. É uma pessoa que tem que estar sempre serena, sempre atenta a tudo que se passa, porque penso que o psicológico do guarda-redes é diferente. A gente é a mesma linha, ali a última linha, intransponível. Exatamente. Então, a gente tem que estar sempre muito ligado, sempre... mas eu gosto. Eu já reparei que realmente tens essa mentalidade e eu aprecio muito isso. Gostava de perguntar um bocadinho ainda sobre a tua aventura também no Azerbaijão. Também deve ter sido uma coisa assim muito fora da caixa, não é? Foste campeão lá, não foste? Fui 2 vezes campeão.
Gostaste de viver lá? Amei. Minha esposa, se for perguntar, minha família, minha filha, todo mundo amou. E foi assim uma surpresa fantástica mesmo, fantástica. Foi muito rápido também, aquela coisa do futebol que as coisas acontecem. Eles também já estavam se preparando para eliminatória da Champions, né? Da primeira eliminatória, que começa também muito cedo. Eles estavam na Áustria, então me ligaram e aí tinham contratado o Hannes, que era um guarda-redes da Finlândia, que tinha jogado o Mundial. E eles vieram atrás de mim, eu falei, mas contratando, não, eles te querem. Muito engraçado, porque na época tá tudo relacionado ao Boa Vista. Porque quando eu saí do Moskron e vim para o Boa Vista, o guarda-redes que jogava até então no Boa Vista era o guarda-redes titular da seleção do Azerbaijão, o Agaev. E eu cheguei na janela em janeiro e comecei a jogar. Mas todos os jogos do Boa Vista, por causa do Agaev e do Emir Makhmudov, passavam lá. Todos os jogos estavam passando. Então ali eles já começaram a observar e tal. E foi aí que vieram, só que foram no Hannes, depois vieram até mim. E olha, era uma proposta praticamente irrecusável, era fantástico. Eu só liguei para minha esposa. Eu falei, olha, eu estava até no interior, com a minha filha, estava só eu e minha filha. Eu falei, olha, tem essa proposta do Karabakh, é assim. E ela já me disse, olha, a cidade é maravilhosa, o país é fantástico, é super seguro. E eu até então tinha ouvido falar, o Emir já falava um pouquinho português, então eu tinha dado algumas dicas. E aceitamos aquilo, porque também era um sonho jogar a Champions, a Liga Europa já tinha jogado no Estoril, mas era um sonho. E foi assim muito rápido, mas foi fantástico. Então eu estava 2 meses parado, eles estavam na Áustria, eu fui para a Áustria, fiz 3 treinos, estava assim super tranquilo, pegamos o autocarro, fomos para Ljubljana, que era o primeiro jogo contra o time de lá. E tava chovendo, tava aquela paz. Falei, olha, hoje para descansar um pouco, tô conhecendo o grupo. De repente me chama o treinador de guarda-redes, junto com o tradutor, e pergunta assim, quem que é o nosso jogador mais alto? Que a gente pode esticar uma bola, né? Jogar a bola para frente se a gente precisar. E eu não conhecia quase ninguém. Eu falei pro tradutor assim, quem? E o tradutor não conseguia compreender, não tinha aquela malícia, né, de me falar. Aí ele falava, Wagner, fala quem que é. Eu falei, mas eu não conheço nenhum nome, eu não sei nenhum nome de ninguém. E aí o treinador de guarda-redes, pessoa fantástica, já tinha percebido, começou a dar risada e tal, e falou, olha, o Mitchell é um espanhol, tal, não sei o que, se precisar você vai esticar a bola nele. Eu, hã? Você vai jogar. Vou jogar? Tá, você vai jogar. Então eu fiz 3 jogos, não tinha luva. Quem é guarda-redes sabe o que é a questão de luva para um guarda-redes, porque eu estava com as luvas velhas, então o patrocinador ainda, que era de Portugal, ele ia mandar as luvas e estava chovendo, tudo assim, para não dar uma coisa boa. Com um dos melhores times que a gente poderia pegar na primeira eliminatória da Champions. E aí, só como eles jogavam com os pés, eu falei, olha, agora seja o que Deus quiser, cara, eu fiz isso minha vida toda, eu mesmo falei, fiz isso minha vida toda, vou jogar. E começamos a jogar com os pés, a coisa começou a entrar, não sei o que, ganhamos de 1-0, foi fantástico, assim, essa experiência foi surreal, assim, foi fantástico, ganhamos de 1-0 e depois foi engraçado porque eu fui um dos últimos a chegar no balneário e lá eles não têm por hábito abraçar, principalmente o treinador. E aí daí cheguei e eu tenho esse hábito de poder, cada final de jogo, cumprimentar todos, tal, com um abraço. E aí fui cumprimentando todos, tal, não sei o quê. E aí cheguei no treinador, fui abracei o treinador meio que esquivando. E depois, durante a semana, os caras me explicaram e começaram a dar risada. E começaram ali a brincar um pouco. Eu tentando, fazendo uma comédia, eu tentando abraçar e o treinador um pouco esquivando. Mas depois, no final, a gente já estava super bem. Foi uma surpresa fantástica. A gente pôde ser campeões. E a cidade, assim, o país é maravilhoso. E as pessoas também. Pessoas muito sérias. Eu nunca vi, assim nada assim parecido, mas sérias. Tanto é que aconteceu agora, ano passado, eles na Conferência League, né? Que o jogador fez um gol com a mão e estava dando vantagem para o Karabakh. O treinador mandou chamar o capitão falar com o jogador, e o jogador, porque o árbitro tinha dado gol. Okay. E o capitão falar com o jogador, e o jogador falar que tinha batido com a mão, e o treinador chamar o árbitro e falar, cancela o... Eu vi coisas lá incríveis relacionadas a isso. Muito bom. A honestidade mesmo, claro, assim. Claro, foi claro. fantástico. Fantástico. Olha, eu já não tenho aqui muito mais perguntas para te fazer, mas ainda assim, falaste há pouco no Renato e no Mateus, colegas que tiveste no Boa Vista. Foi bom reencontrá-los aqui? Foi, sempre. São pessoas fantásticas, tanto o Fred e também foram fundamentais. É óbvio que também com o pedido
do Nuno, né, nosso antigo treinador, tal, que queria muito. Mas também a ajuda do Fred, que a gente liga para buscar informações, e do Matheus, foi fantástico. Depois que percebi que a gente já soube entre linhas que o Renato estava vindo também, então foi maravilhoso, porque são pessoas do bem, pessoas fantásticas, atletas com muita qualidade e ser humanos assim, acima da média, que vai poder nos ajudar muito nessa nossa caminhada. E o grupo em si, este grupo de trabalho, como é que o classificas? Como campeões, eu já disse isso, campeões. Eu acho que para ser campeão não é nada fácil, é muito difícil, de qualquer divisão que seja, é muito, muito, muito difícil. E isso foi também um dos motivos que me fez ver. É muito mais fácil trabalhar com um grupo de campeões, com mentalidade de campeão. Aquilo que eu falei, o começo não foi como a gente estava desejando, houve ali vamos dizer assim, um pouco de apreensão, né? Mas apreensão eu penso mais para a parte externa, das pessoas que não estavam e não estão no dia a dia conosco. Dentro dos processos, não é? Exatamente. É um processo normal, um processo de adaptação, que os jogadores estão cada dia mais percebendo isso, e tenho certeza que lá na frente a gente vai colher o fruto de tudo isso, porque é isso que eu falei, são campeões, são pessoas fantásticas. O clube vem melhorando a cada dia que passa. Isso também é importante. O clube precisa acompanhar essa evolução para que seja sustentável, né? Porque isso a gente tem que melhorar sempre, tanto a gente dentro de campo como o clube fora de campo. As coisas vêm acontecendo e eu penso que estamos no caminho certo, e é da sequência. Vou-te perguntar, esta mudança de treinador, certamente que já conheceste outras na vida, portanto não há de ser uma coisa nova para ti. Mas a mudança está a trazer, não estamos aqui a fazer comparações, obviamente. Sim, claro. Mas a mudança está a trazer também uma nova energia ao grupo de trabalho. Não foi a primeira vez, provavelmente talvez não seja a última. Claro, porque faz parte também, do futebol. Como digo, estou na metade da carreira. Claro, né? claro. Guarda-redes ainda acho que passa dos 40, né? Então passa do 40. Estás aí para as curvas. Exatamente, está tranquilo. Eu acho que sempre mexe, né? Porque sempre é muito mais fácil, né? Digamos assim, uma troca do treinador do que de um grupo todo de trabalho, né? O que eu percebo foi que são cada treinador tem a sua característica, cada treinador tem os seus princípios e não abre mão disso. E eu acho que isso é muito importante. É a gente que vai se adaptando e vai percebendo. E o jogador cada dia mais ele tem essa percepção, e eu acho que foi como se fosse um chacoalhão, entendeu, para muitos ali que estavam um pouco, que queira ou não, você, com o passar do tempo você vai se acomodando. Isso é o processo natural do ser humano, coisa que no futebol não pode existir. Claro. Isso jamais pode existir. A tal expressão conhecida portuguesa que é a chicotada psicológica acaba mesmo por acontecer. É exatamente isso. Em todos os lugares ela acaba, mexe acaba mexendo. Os jogadores, a gente costuma dizer também, a água começa a bater ali na bunda, então você tem que correr. E com uns ou outros acabam mexendo, né? Talvez para uns tenha sido a primeira experiência que isso tenha acontecido, para outros já é muita coisa que muitas vezes que isso se repete. Acaba acontecendo. O que cabe a nós é sempre dar o melhor a cada treino, a cada jogo, para mostrar-se disponível, né? Mostrar-se comprometido com aquilo, e para colher os frutos sempre no jogo. E os frutos estão a começar a aparecer, ainda bem, é isso que todos desejamos. Wagner, como sabes, este programa tem um conceito em que os nossos convidados vão nos trazendo presentes que depois tornam o nosso estúdio aqui já num verdadeiro museu, não é? Um museu dentro do museu, neste caso. E, portanto, eu vou perguntar-te o que é que tu nos trouxeste para deixares aqui connosco. Eu poderia trazer a árvore da Bélgica, só que seria... seria uma opção que ela ainda está lá. Tá lá. Na Bélgica? Está na Bélgica, tem algumas coisas. Mas essa eu vou deixar em especial para o Fred. Essa já está. Acho que era uma prenda. Essa eu vou deixar para ele, sem dúvida nenhuma. Bem. Vai ser minha prenda para o casamento dele, já tá certo. Ok. Mas eu trouxe aqui, como guarda-redes, eu trouxe minhas luvas. Uau. Olha lá. Espetáculo. Usada. Tá carimbada já. Luvas de crack. Espetacular. Muito bem, Wagner, para a semana já estarão aqui
já estarão aqui em exposição, orgulhosamente, porque isto não é qualquer podcast que se pode dar este luxo de ter aqui luvas de craque. Espero que goste, que fique cá por muito tempo. Claro que sim, vai ficar seguramente. Wagner, tenho aqui uma pergunta também engraçada sobre o próximo sábado. Há derby, como sabes, derby do Oeste. Quando mete Torriense e Mafra ou Torriense e Caldas, é sempre aquele jogo com aquele ingrediente especial. Portanto, vou-te perguntar as sensações para isso, porque acho que qualquer jogador deve gostar de um derby, e depois à noite calculo que vai estar colado à televisão, ou não? Diz-me lá. Sim, sem dúvida. Porque tens aí final da Libertadores com o teu clube do coração. Pois é. Então conta-me lá como é que vai ser este sábado gordo, com muito futebol. Olha, o derby, que sempre quando é derby, trata-se de um clube especial, de um jogo especial, onde você está, não digo que está sempre mais concentrado, porque isso eu acho que não existe, tem que estar concentrado sempre, mas que você está sempre mais atento e você sabe que tem um apreço especial para os adeptos, né? Claro. Então isso como um outro jogo, a gente vai se dedicar ao máximo, como a gente sempre tem se dedicado. Espero e torço muito para que a gente possa ganhar, para a gente possa dar andamento aí já com a segunda vitória consecutiva, que isso também é importante para nós. Mas uma palavra seria que os adeptos fossem ao estádio. Isso é importante, é fundamental que os adeptos vá ao estádio, que incentivem e que nos apoiem, que é sempre, para o jogador de futebol, é sempre muito prazeroso jogar com um estádio cheio de adeptos. Isso é uma sensação indescritível. Assim. Claro que sim. Se fosse me perguntar, sempre quando eu comecei, as pessoas dizem, olha, vamos jogar, vamos dar exemplo, Inferno da Luz. Não é inferno nada, aquilo lá é maravilhoso jogar com aquela casa cheia, como é no Sport, como é no Dragão. Como é qualquer lugar, isso é maravilhoso para um jogador, isso é fantástico. Claro. O jogador que teme esse tipo de jogo não pode ser jogador. Não está na profissão. Não pode ser jogador, exatamente. O complicado é você jogar quando tem 10 adeptos na arquibancada. Você fala, meu Deus. Então, é isso. Espero que a gente possa fazer um grande jogo e possamos sair com resultado positivo. Depois, relacionado à final da Libertadores, tem amigos. Estás a organizar um churrasquinho, não? Não, eu sou muito tranquilo, sou muito caseiro. Eu gosto de estar em casa, não sou... Eu acho que eu sou tô mais do lado português do que o brasileiro, sabe? Mais de bacalhau, só assim, mais de bacalhau do que a picanha. Tô gostando muito de cafezinho, torrada, então assim, tô típico um português já. E espero que o Atlético vença. Acho que é o sonho do presidente, uma pessoa que é fantástica, visionário, que revolucionou o Atlético Paranaense. É o sonho dele. E 2005 batemos a trave, né? Perdemos para o São Paulo. Nessa época eu já treinava um pouco já com sêniors. Pude presenciar que é muito diferente mesmo. É a nossa Champions League, né? Lá na América do Sul. E esse ano já foram campeões da Sul-Americana e agora tem essa possibilidade de ser campeão. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil mesmo para o Flamengo, uma grande potência. Mas eu vou torcer muito mesmo também para o Atlético para que possa levantar esse caneco. Muito bem. Que no sábado possas celebrar 2 vitórias, é tudo aquilo que eu te desejo, Wagner. Sem dúvida. Muito obrigado por teres vindo. Eu já desconfiava que ia ser um prazer falar contigo e tive essa confirmação. De facto, é sempre um gosto muito grande poder conversar contigo, que és um excelente conversador e uma excelente pessoa. E muitas felicidades para ti, para a tua carreira. Obrigado. E ainda que nos possas brindar com a tua presença aqui no Torriense o mais tempo possível, porque és muito bem-vindo. Está bem, Sem dúvida nenhuma. Obrigado por tudo. É um prazer estar convosco e poder aqui contar um pouquinho da história, dar um pouco de risadas e tá lá, estou aqui para... Só fica no francês. O francês eu vou treinar. Ok. Se você até falar comigo aqui, eu até consigo compreender, mas a fala... Mas eu também não consigo. Temos que chamar o Fred da próxima vez. Na próxima fazemos uma contigo com o Fred. Tá tudo certo. Mas olha, obrigado pelo convite. Como disse, é um prazer estar convosco. Eu espero que o pessoal de casa tenha gostado. Muito bem, Wagner. Um abraço então. Muito obrigado, bom. Tá? Obrigado. Já sabe, o nosso Scoot Entre Linhas vai voltar para a semana, como sempre. Regresse connosco, é um prazer tê-lo desse lado. Até lá.